A morte é o único final para a vilã. Capítulo 120. Tinha um brilho estranho naqueles olhos ultramarinos que estavam olhando fixo para mim. No início eu tinha vindo aqui com a intenção de persuadir ele a assinar um contrato secreto comigo depois de pensar muito, mas olhando agora, parece que ele está me implorando para assinar esse contrato. Por quê? Mais uma vez eu fiquei envolvida em sentimentos sem sentidos, com essa curiosidade ridícula dele de querer saber quem eu sou. Eu não acreditava que essa era a razão. Olhei para ele com olhos estreitos. Quando você conhecer a protagonista e a devolver ao Duque, será que vai continuar pensando em mim? Apesar que com relação a isso, não tinha nada o que eu podia fazer no momento. Qualquer que seja a situação, nada vai mudar o fato de que isso aqui faz parte de uma das rotas. Além do mais, era certo que eu necessitava assinar um contrato com ele. Procederemos com o contrato de extração da mina de esmeraldas. Suspeitando, eu respondi positivamente sua proposta. Então, de repente, me sentindo inconformada, abri a boca e disse: Você eliminou todos os meus produtos na casa de leilão e por isso não tem como eu assinar contrato com nenhuma outra empresa de todos os modos. Haha. Me senti estranha quando seu olhar caiu sobre mim. Eu dei um sorriso. Mas você vai ter que falar com o mordomo sobre isso. Esse não era propósito da minha visita, por isso tratei de desenhar uma linha. Hoje vim até aqui sem mandar o mordomo, não para falar sobre a mina de esmeraldas, mas sim para fazer um pedido pessoal. Que? Winter me olhou com curiosidade. Peguei o envelope e o coloquei sobre a mesa. Essa é a minha própria mina de diamantes. Eu falei, empurrando o envelope na direção dele. Os olhos visíveis por detrás da máscara estavam cheios de surpresa. Diamantes? Sim, estava pensando como eu ia cuidar disso, mas preciso muito de uma pessoa que se encarregue de todo o processo de distribuição, processamento e vendas. Começando pela mineração. Eu preciso de alguém confiável. Quero que você assine um contrato separado comigo. Ele olhou para o envelope que eu coloquei nas mãos dele, meio desconcertado. Mas eu entendo a sua confusão, porque enquanto falávamos de esmeraldas, de repente apareceram diamantes. Porém não importa o que eu pense sobre isso, esse foi o melhor método. Agora que o Derek descobriu sobre a mina de esmeraldas, eu não podia esperar que meus ativos e lucros ficassem intactos. O mordomo era que estava cuidando dos livros administrativos. Eu não sou de viver na luxúria, mas se largas quantias de dinheiro sumirem no ar, qualquer um vai notar que tem algo de errado. O Duque secretamente me deu uns fundos, e ao mesmo tempo, eu publicamente estreitei meu relacionamento, de negócios, com o Winter. Agora que somos parceiros e temos até mesmo um contrato, acho que ele não vai ser tão duro com a falsa princesa como ele foi no modo normal. Sem saber as minhas intenções, Winter rapidamente se acalmou e perguntou: O que eu devo fazer com a parte dos lucros da sua família? Ninguém na família sabe que eu tenho isso. Eu respondi com uma voz monótona. Como ele é informado, tinha muito conhecimento e, é claro, algumas dúvidas. Eu decidi usar isso como uma vantagem de um jeito reverso. Você conhece a minha posição naquela casa. Eu estiquei a minha mão e amassei o fim do envelope. Isso é meu fundo pessoal, meu salva-vidas. De fato, bancar a bilionária não ia aumentar seu interesse. Não seria melhor parecer uma pessoa triste e desamparada que uma nobre ambiciosa? Ele levantou a cabeça e olhou para um espaço vazio. Perdido em pensamentos. Como estava usando uma máscara, eu não fazia a menor ideia do que estava pensando. Contudo, seus olhos estavam atentos quando ele ouviu as palavras salva-vidas. Eu não preciso de um lugar que cuide só da mina de diamantes, mas também preciso de alguém que possa ficar e administrar esse dinheiro. Você vai assinar esse contrato comigo? Em troca, vou te dar 60% dos lucros totais. Essa era uma oferta excepcional. Normalmente é o dono da mina quem fica com 60% ou mais, porque eles não dão muito valor aos comerciantes, que na visão deles são só empregados. Estive bem, foi perfeito. Quando vi seus olhos titubear, soube que as minhas súplicas tiveram resultado. Depois de ouvir toda a minha história em silêncio, ele ponderou e então depois de um tempo abriu a boca. Senhorita, Você realmente está confiando em mim para isso? Isso não foi uma afirmação e sim uma pergunta. Fiquei sem reação a princípio. Confiança,
Por que você perguntou isso de repente? Pensei, enquanto eu estava olhando para um espaço em branco. Me alegra poder pagar o que eu devo, senhorita. A confiança foi restaurada. Então você voltará a nos procurar quando precisar. Bem, há alguma razão para voltar a nos ver? Tive uma conversa sobre isso com ele antes. Naquele momento, eu agi como se nunca mais fosse voltar a vê-lo, mas ao invés disso eu vim pessoalmente até sua loja com um pedido pessoal. Por isso eu acho aceitável ele me questionar. Sua memória é realmente boa. Você ainda lembra e se importa com isso? Infelizmente, não haverá confiança entre eu e ele. Como confiar em um homem que poderá trazer de voltar a protagonista e acabar com tudo? Os sentimentos estranhos que eu senti por um momento foram lentamente diminuindo e finalmente se foram. Eu não podia me dar ao luxo de confiar em ninguém nesse jogo, isso inclui o Winter. Entretanto, eu não podia dizer isso em voz alta, por isso sorri. Em vez de confiar em você, eu confio muito mais no seu título de marquês. Ele tinha meu dinheiro como refém, mas em compensação eu tinha sua identidade. O que eu queria dizer era que tínhamos as fraquezas um do outro e por isso decidimos confiar um no outro. Tenho umas condições. Que condições? Quero que possamos nos reunir para poder sanar a minha curiosidade. Reunir? Eu perguntei como se tivesse ouvido algo estranho. Winter assentiu com firmeza. Sim, para compensar o transtorno, eu vou só ficar com 30% dos lucros, não 60%. Eu ponderei por um curto período de tempo. Ele continuava tentando se encontrar comigo, mas isso não era uma proposta ruim para mim. De todos os modos, eu também precisava saber o que ele iria fazer depois que encontrasse a protagonista. Eu concordo. Depois de julgar a situação, eu concordei. Então, eu estendi a mão. Por favor, cuide bem do meu dinheiro, Sr. Coelho Branco. Olhei para ele, sorrindo. O contrato estava assinado, então pensei que deveríamos apertar as mãos, mas Winter não parecia disposto a apertar a minha mão. Enquanto olhava para minha mão, ele estreitou os olhos. O quê? É tão ruim assim apertar a minha mão? Foi então que lembrei que eu estava disfarçada magicamente de homem, assim que comecei a recolher a minha mão. Tac! Winter pegou a minha mão com força. Em um instante, minha mão estava fortemente envolvida em outra mão maior e mais quente. Eu também estou ansioso para trabalhar com você, senhorita. Segurando a minha mão, ele murmurou. Foi quando? Sistema. Você gostaria de verificar o interesse de Winter? 2 milhões de ouro, 200 de fama. Meus olhos brilharam, ali estava a chance de poder verificar o seu interesse. Eu apertei em 2 milhões de ouro, sem hesitar. Sistema. Você pagou 2 milhões de ouro para checar o interesse de Winter. Fundos, 68 milhões. E meus fundos ainda era somente o dinheiro que eu havia ganho na competição de caça, ainda não tinha ganho nada das minas. Mas eu não estava preocupada com isso. Interesse 52%. Esse foi um aumento significativo no interesse do Winter. A última vez ele não estava com 44%? Agora está um pouco acima da metade. Senti uma nova sensação e ao mesmo tempo, estava um pouco orgulhosa. Faltava menos de um mês antes do aparecimento da heroína do modo normal. O interesse dos protagonistas foi duro de subir, exceto pelo Eclipse. Comparado ao modo normal, que o interesse sobe 10-15% em um episódio. No modo difícil subir nem que seja um pouco é um grande sofrimento. Se eu estivesse jogando no meu celular, eu estaria nesse momento tão brava que pararia de jogar e deletaria essa merda. Consegui segurar a vontade de apertar meu punho. Porém, isso era uma realidade para mim, então eu não podia desligar ou parar o jogo. Não, você veio até aqui sem morrer. Enquanto estava tentando me confortar, as letras brancas da barra de interesse mudaram de novo. Verificar o interesse. Então, eu percebi que ele ainda estava segurando a minha mão com força. Você poderia soltar a minha mão agora? Ele afrouxou seu aperto, olhando para baixo com um olhar vago. Eu vou fazer o contrato e enviar para você em segredo por carta. Obrigado, é melhor eu ir embora. Eu estava pronta para ir embora depois de ter dado uma resposta curta. Winter se levantou e me levou até a porta. Quando eu cheguei em frente à porta de entrada, ele perguntou repentinamente algo que eu havia esquecido. Por acaso, você trouxe sua carruagem hoje? Eu perguntei de volta com uma expressão de desentendida. Carruagem? Winter assentiu. Eu sabia,
Eu vi que você veio sozinha. Houve silêncio por um momento. Merda de teletransporte. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui que eu esqueci desse detalhe de novo. Então eu vou fazer outro pedido. Não tive escolha, além de fingir que não tinha nada de errado com minha cara vermelha. Leve-me para a rua Hamilton. Dessa vez uma risada soou claramente por detrás da máscara e eu tive que esconder meu rosto com a mão. O contrato e uma carta do Winter chegaram uns dias depois.